primeiro pensa, anota. Eu quero fazer assim. Aí depois você pergunta pra IA. Hello, hello, LabMates! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Lab to Business Podcast. Conheça hoje a doutora Paula Menezes. A Paula tem um currículo que faria qualquer acadêmico pensar. Essa pessoa nasceu para a universidade. Entre dezenas de artigos publicados, patentes depositadas, prêmio CAPES de tese e doutorado sanduíche nos Estados Unidos, tudo apontava para uma carreira consolidada na academia. Mas hoje ela resolveu usar essa bagagem para trilhar um caminho diferente. Dizer pro meu pai, por exemplo, não quero mais fazer um concurso público, não era uma coisa que ele aceitava muito fácil, entendeu? À frente da Seja PhD, Paula transformou seu conhecimento em um negócio que simplifica o complexo mundo da escrita científica. Como escrever com rigor acadêmico, mas de forma clara, como usar a IA eticamente na pesquisa e, principalmente, como a dedicação pode te levar aí a caminhos muitas vezes inimagináveis. Nesse episódio, descubra por que ela trocou a estabilidade do concurso público pelo empreendedorismo, como ela transformou uma das suas dificuldades no doutorado no início de um negócio que hoje já capacitou milhares de pós-graduandos a comunicarem suas descobertas científicas na era da inteligência artificial. Esse episódio tem o apoio do PROEC da Unesp. Paula, seja bem-vinda então ao Lab to Business. Obrigada, Mari. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Paula, eu gosto de começar sempre os episódios aqui do Lab to Business com a pergunta: se você pudesse escolher uma palavra para definir a sua trajetória profissional, uma frase, uma palavra, uma frase, qual seria? Muito difícil, hein? A gente já começa aqui por Já cima. começa assim. Sempre foi muito, acho que sobre dedicação, sabe, Mari? Sempre muito sobre acreditar e, assim, fazer tudo que fosse possível para fazer acontecer, né? Abdicar do que fosse necessário. Então, sempre foi muita dedicação. Gostei, vamos lá, vamos ver como que essa dedicação toda se desenrolou aí na sua carreira. Paulo, eu quero começar explicando um pouco, né? Quando a gente convida alguma pessoa, né, algum profissional para participar aqui do podcast, eu costumo fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, né? Geralmente é uma pessoa que eu já sigo, por exemplo, você, eu já seguia, já acompanhava seu trabalho no Instagram. Mas aí, recentemente, né, eu dei uma olhada no seu Lattes também e eu percebi, assim, que você tem um currículo bastante, que eu diria assim, se eu não te conhecesse, se eu só olhasse o seu Lattes, eu diria que você tem um currículo muito voltado para academia, certo? Você já Uhum. publicou muitos artigos autorais, participou de outros, tem aí 70 artigos ou mais, né? Fez mestrado, doutorado, pós-doc. E aí o que eu quero te perguntar é como que o empreendedorismo entrou aí na mente da Paula lá nos anos iniciais aí do seu business? Muito boa essa pergunta, porque assim, eu sempre fui aquela pessoa que desde a graduação eu já me interessava por esse tipo de tema, né? Tanto que eu participava de alguns eventos que tinha. Eu era bolsista PIBIC, né, de inovação tecnológica. Sou farmacêutica, então sempre estava trabalhando ali nessa área. E e eu participava dos eventos, mas eu tinha vontade de empreender, mas eu não sabia como. Eu achava que a barreira do empreendedorismo era muito financeira e eu venho de origem muito humilde, dinheiro era uma coisa que eu não tinha, então eu tinha que conseguir me virar sem dinheiro. Então eu não conseguia me ver empreendendo, apesar de gostar muito, né, da ideia do empreendedorismo. Eu sentia, né, que tinha que ter um tino, as pessoas têm que ter um tino por negócio, eu tinha vontade, mas eu achava que tinha que ser, sei lá, uma coisa que passava de geração em geração, e eu não venho dessa família. Então, era um pouco disso, assim, no começo. Tipo, você achava que era algo que, sei lá, nascia com a pessoa, né, mas É. apesar de tudo, então você já tinha esse desejo, assim, isso me surpreendeu. Pra mim, eu não, né, eu não imaginava, assim, que você, desde os anos iniciais de bolsista, na época PIBIC era iniciação científica, certo? E tinha o Ou não? programa de iniciação tecnológica, né, que é o PIBIC. Ah, Então, o que acontece, eu achava muito legal, tá, os eventos que eu ia de empreendedorismo e interessante. tal, mas a minha carreira ela foi toda moldada para academia, toda. Então, assim, desde Uhum, que eu me apaixonei pela ciência, né, fazendo uhum. iniciação científica ali, aprendendo na prática, na bancada mesmo, eu me espelhei muito no meu orientador, na minha orientadora de mestrado, meu orientador de doutorado, e nos pesquisadores, né, que a gente fazia colaboração. Então, assim, eu via que eu achava a vida deles legal, adorava fazer pesquisa, adorava fazer aquilo e eu pensava: "Eu quero isso para minha vida".
Uhum. Então, por isso que o meu currículo é todo voltado para isso. Quando teve a grande virada para o empreendedorismo, eu quis empreender exatamente no que eu mais sabia fazer. Então, como que eu vou abrir um negócio? Vai ser dentro do que eu mais sei fazer. O que que eu mais sei fazer na vida? Pesquisa. Então, vai ser dentro disso, sabe? Foi Sim, muito nessa sim. perspectiva. Não, faz muito sentido. O seu business, inclusive, começou com uma dificuldade que você teve na época do doutorado, certo? Como que foi enxergar isso, Uhum. assim, como oportunidade de negócio? O negócio em si, ele nasceu de uma demanda muito espontânea, né, mas como que foi um pouco antes disso, né. Eu lembro que quando eu estava no doutorado de sanduíche, ainda totalmente voltada para esse grande concurso público, que eu inclusive fiz alguns, né, falando com os meus amigos aqui do Brasil, me chamou a atenção uma coisa que eu nunca esqueço, assim, eu lembro que eu ficava lá no laboratório conversando com as minhas amigas e elas começavam a me falar: "Ah, Paula, tive que tomar antidepressivo, o médico, né, falou que estou muito ansiosa e tal", e era uma coisa que para mim era nova, porque assim, ansiedade a gente sempre teve, mas era de uma época que a gente não falava sobre isso. Então Sim, assim, eu tinha umas coisas meio bizarras, tinha intolerância à lactose, tinha uma gastrite nervosa terrível na época, mas eu não relacionava a isso, eu simplesmente não sabia de onde vinham as coisas que eu sentia, porque naquela época a gente não conversava essas coisas. sim, Então quando as minhas amigas começaram a dizer isso, eu comecei a observar: "Caramba, não é só uma pessoa". Aí eu comecei a observar que estava tendo um movimento diferente, as pessoas estavam muito ansiosas pelo processo científico em si, eu comecei a me enxergar nisso também, né. E aí foi quando eu terminei o doutorado, e eu pensei: "Cara, eu já passei por isso aqui", né, eu venho de uma dinâmica de trabalho que a gente se ajudava muito, então eu pensei: "Por que não compartilhar vídeos no YouTube sobre o que eu sei?". Não vai me custar nada, apesar da barreira da câmera, né, que não é sim. fácil, não Não é é fácil você natural, né? abrir uma câmera, olhar para ela, que eu olhava para a câmera e eu via uma banca atrás de mim me criticando, era mais ou menos assim que acontecia na minha cabeça. Então isso não é fácil, mas assim, eu via que não me custava compartilhar esse conhecimento com as pessoas. E eu me lembro muito bem que na primeira vez que eu gravei o primeiro vídeo, eu pensei: "Ah, eu só vou postar na próxima semana", depois: "Ai, quer saber, eu vou postar agora". E foi, se eu não me engano, o meu primeiro vídeo foi sobre Plataforma Brasil, que foi uma das grandes dificuldades que eu tive durante o doutorado, né, aprovar meu Uhum. projeto no comitê de ética. E aí, era uma dica de onde você colocar, qual o número de aprovação do projeto você colocaria no trabalho, se era o CAAE, que é o número que eles liberam lá no parecer, ou se seria o número do parecer. Então eu gravei um vídeo, peguei a câmera, gravei um vídeo falando isso. E eu lembro que um colega meu do grupo comentou na hora, ele: "Nossa, Paula, tô aqui escrevendo a minha tese, era exatamente essa dúvida que eu tinha". E eu disse: "Caramba, impactei alguém, já valeu". Sim, E aí esse conteúdo começou, né, o algoritmo começou a entregar para mais pessoas e furou a minha bolha geográfica, né. Então, eu já era sim, acostumada a compartilhar dicas com os meus colegas do grupo, mas ali face to face mesmo, né, pessoalmente no laboratório. E quando isso passou, né, para a barreira virtual, foi muito legal, porque, assim, eu lembro que eu estava no domingo almoçando com meu noivo e uns amigos na casa de uns amigos dele, e aí falou comigo uma aluna, hoje é aluna, né, mas na época uma seguidora lá de Ponta Grossa, né, eu sou aqui de Sergipe, no Nordeste. Ela falou comigo de Ponta Grossa, a gente estava desesperada, trabalhava com nanotecnologia assim como eu, já tinha visto meu currículo e queria muito que eu ajudasse ela. E eu pensei: "Meu Deus, como eu vou ajudar essa pessoa?", né, ela estava com um prazo super apertado e eu tive que desenvolver uma forma de ajudar ela, porque eu senti que eu não podia deixar ela na mão, se eu tinha aquele conhecimento. Então, tudo começou de uma forma natural, não começou como um business totalmente desenhado, uhum, né, mas essa demanda natural das pessoas começou a me obrigar a organizar um business, e isso foi muito legal, porque, assim, hoje eu trabalho com o que eu mais amo, dentro de tudo que eu sim. mais gosto, sem as burocracias da universidade que eu não gosto. Então, é muito recompensador, assim, sabe. Você estava no doutorado, então, na época? Nessa época que você publicou esse vídeo sobre a plataforma Brasil no YouTube? Não, eu tinha Você já tinha acabado acabado? de acho que eu já tinha acabado de defender, se eu não tivesse acabado de defender, estava perto, era bem próximo, se eu não me engano, eu já havia acabado sim. Já Entendi. havia, desculpa, eu já havia acabado. Eu finalizei meu doutorado em fevereiro de 2019, meu primeiro vídeo foi em junho de 2019, junho, agosto, por ali. Então, Uhum, já tinha recém terminado, então eu estava me organizando, já era professora em uma universidade particular, e nesse uhum. período eu já havia passado no concurso para professora substituta da federal. Então eu estava
nesses trâmites ainda muito acadêmicos. Sim. É interessante que você falou, né, na época, a dificuldade de pegar a câmera e gravar um vídeo, hoje é uma coisa que você faz natural, né. Mas na Sim. época, eu imagino, porque a gente tá falando 2019, né. Uhum, 2019 a gente que, né, que era professor e tal, era o ensino online não era, assim, ainda muito, né, difundido e tal, era cara a cara não. ali, né. Agora com a pandemia já teve essa certa adaptação, então acho que de 2020 para cá, muita gente acabou que migrou para o digital e tudo, mas, Uhum. eh, não é uma coisa, assim, natural da maioria das pessoas, né, de deixar isso claro, assim, que eu acho que é uma habilidade que a gente vai aprendendo, né, não que a gente nasce com isso Sim, também, né. sim, com certeza. E tem algo, assim, que você percebe, assim que você decidiu então, falou: "Vou empreender", né, tive essa demanda aqui, teve algo, assim, de cara, já que você percebeu que o empreendedorismo exigiu de você, mas que você percebe que durante todos os seus anos ali na academia você não aprendeu ou não desenvolveu? Foram várias as questões, né. Quando surgiu essa demanda, né, e que agora aquilo que era um Instagram de dicas de compartilhamento entre colegas se tornaria de fato um business, isso demandou muito de mim, porque a gente não aprende a empreender na universidade. Uma coisa que eu lembro é que eu tinha uma disciplina chamava, administração de empresas farmacêuticas, era para a gente aprender a empreender. E eu lembro que eu até já te falei em outra conversa que a gente teve, que durante a disciplina o que foi trabalhado foi o filme A Fuga das Galinhas. E eu não me recordo o que era que tinha de empreendedorismo naquele filme. Então, assim, eu não tinha formação nenhuma de empreendedorismo, tá? Foi uma coisa muito natural, assim, do que eu já fazia empiricamente e funcionava comigo e com os meus colegas, que eu fui testando com esses primeiros alunos que foram me demandando. E depois eu fui formatando aquilo como um negócio. Então, assim, habilidades como marketing digital, não tinha nenhuma. Não sabia nada desse ambiente de marketing digital, não sabia nem o que era, tá. Habilidades como comunicação. Dentro da universidade, a gente tem uma habilidade de comunicação que a gente constrói, né, durante a Sim, pós-graduação, por meio de aulas, seminários e tal, mas é totalmente diferente, a gente é muito treinado a conversar com um público muito específico, que são outros acadêmicos. Então, quando você vai falar com a comunidade em geral, com pessoas que sequer sabem o que é um mestrado, o que é um doutorado, né, ou que querem muito fazer um mestrado e um doutorado, mas não entendem nada desse ambiente, então você tem que adaptar a sua linguagem. Então eu tive que fazer, né, muitos treinamentos de comunicação. Já fazia um pouco parte de mim essa coisa mais didática, eu já tinha uma característica de facilitar um pouco, de falar de uma forma mais fácil, porque eu sempre fui muito crítica do jeito tecniquez demais que tinham os livros, né, às vezes eu lia um livro e não entendia nada, um livro de sim, metodologia científica eu não entendia nada, então assim, a minha vivência como foi muito prática, a minha fala também era muito dessa prática, então isso contribuiu, né, e depois eu fui me especializando mais nessa comunicação mais assertiva nas redes sociais, para manter o rigor acadêmico que a gente precisa manter e continuar falando em profundidade, mas de uma forma que as pessoas entendam, né. Essa foi um dos grandes pontos. Outra questão, a escrita científica ela é totalmente diferente da escrita no digital. Então, esse foi um ponto de equilíbrio também que eu tive que encontrar, né, como manter essa escrita no digital, mas ainda assim mantendo todas aquelas questões científicas que a gente conhece, né. sim, Busca por evidências, eh, o raciocínio crítico, né, o pensamento crítico, sempre revisar, sempre avaliar, sempre trabalhar com muita ética. Então todos esses pontos todas essas habilidades que a gente constrói no meio acadêmico foram pontos que eu fui trazendo também, né, e incorporando isso junto com as habilidades que eu tive que aprender de marketing digital, para poder me sustentar e me manter, sim. né, nesse meio. E aí, então, na época você estava trabalhando como professora na particular, você foi aprovada como professora substituta, né, na UFS, e e aí foi o começo também do seu negócio, né. Você chegou a assumir esse concurso? Na época você estava levando as 2 coisas ali ao mesmo tempo, como que foi? Sim, eu levava ao mesmo tempo, porque nenhum dos meus 2 trabalhos eram dedicação exclusiva, né, então à Sim, no não à noite, né, nos tempos livres, assim, eu produzia os é, conteúdos, porque à noite era o horário que eu dava aula na particular,
Então eu tinha que conciliar tudo isso, e aproveitava que nas faculdades, durante o meu trabalho, eu também tinha que orientar TCCs. Então aproveitava que muito dos Hum, vídeos que eu já gravava, ajudava também os alunos. Então isso foi legal, porque eu fui testando, né, um pouco ali naquele ambiente e recebendo o feedback deles ali também no dia a dia, e foi legal, assim, também. Mas eu me recordo que no início eu tinha muitas travas, porque eu me preocupava muito com a opinião alheia. Então, assim, como eu disse, era muito difícil olhar para a câmera. Eu olhava para a câmera, sim. eu via um exército do outro lado, de Todo mundo críticas, que entende? que vão De pensar, né? críticas, exato. Tá falando besteira na internet, sabe? Então a gente sabe que o ambiente acadêmico, ele é maravilhoso por um lado, né, dá muitas oportunidades por um lado, mas ele também consegue ser muito cruel por outro lado, principalmente nessa questão de críticas. Não sei se porque a gente já vem de banca, né, de qualificação, de defesa, já vem um É. pouquinho calejada, não sei se por isso, mas isso era uma coisa que pesava muito, assim, né, foi ao longo dos anos que eu fui superando isso. E quando eu superei isso, foi assim, uma virada de chave total, no que agora já tinha virado realmente um negócio, sabe. Uhum. Pois é, isso que eu queria também te perguntar então. Quais que foram, sei lá, os primeiros sinais que aí você pensou: "Bom, acho que agora isso pode dar certo, vou seguir por esse caminho agora". O concurso era substituto, então eu tinha um tempo, certo? Um tempo determinado. Se você terminou e aí depois ficou só dedicando ao seu negócio, ou você como que foi esse rompimento aí da academia para migrar totalmente pro business? Quando surgiu essa demanda que eu comecei a estruturar, né, os primeiros produtos, no marketing digital, né, tem uma coisa que é assim, de validação do produto. Se você lança um produto e você faz uma primeira venda, nem que seja só uma, aquilo já validou o seu produto, alguém já acreditou em você. E foi exatamente isso que aconteceu com o meu primeiro produto de fato, né. Essa primeira solicitação dessa seguidora eu fiz totalmente gratuito, porque eu não tinha um produto específico para ela, né, então eu não cobrei nada dela. Mas como outras pessoas foram pedindo, eu senti essa necessidade. E aí quando eu montei o meu primeiro produto, era um curso online, existiu uma primeira venda e eu me conectei muito com aquela aluna. Então, assim, a gente trocava muito, né, e foi muito Uhum. legal. Então eu entendi que eu precisava replicar aquilo, né, e aprender como que iria replicar. E nesse meio tempo eu ainda estava, né, nos meus trabalhos. Então, assim, eu ia juntando dinheiro, né, me organizando financeiramente para aquele momento em que houvesse de fato o rompimento. E pra mim foi difícil, porque não foi um rompimento como eu planejei. Eu havia planejado romper nos 6 primeiros meses, né, e eu me planejei financeiramente para isso, só que aí no ano seguinte saiu o prêmio CAPES de teses, e aí a minha tese foi premiada. E o prêmio CAPES de teses é uma bolsa de pós-doc. Então naquele Ah, começo de vida, né, eu não tinha como negar aquela bolsa. Fazia sim. diferença para mim. Eu ainda não conseguia me sustentar totalmente da empresa, né. Então, eu assumi a bolsa, então fiquei ali dividida, tinha uma filha recém-nascida, tinha a bolsa que eu fui assumir um pós-doc, né, e tinha a empresa, então tive que conciliar tudo isso, e vi que funcionou bem, assim, mas que se eu tivesse um tempo de dedicação só à empresa, iria funcionar muito melhor, porque eu ia poder me dedicar mais aos meus alunos. E nesse meio tempo eu já estava me apaixonando por tudo que eu fazia ali no meio científico, né, científico e empresarial. Uhum, E aí, depois desse pós-doc, eu fiquei me dedicando somente à empresa, e foi quando eu comecei a me sustentar de fato a partir uhum. da empresa, né. Depois, no ano seguinte, veio outro convite para fazer um pós-doc, então era sempre uma tentação, né, sempre Sim. tinha uma oportunidade. E aí eu ficava tentada, até que eu disse: Dividida, né? "Não". Sempre dividida. Eu disse: "Não, eu tenho que, se isso aqui é um negócio que eu gosto, que eu, sabe, mais gosto de fazer", e nesses momentos que eu voltava para a universidade, era bom estar lá, mas era muito melhor estar só na empresa. Então, eu fui sentindo que era ali que eu precisava ficar. E fui me entendendo também, fazendo aquele processo de autoconhecimento, entendendo o que é que eu quero para minha vida, porque não é fácil quando você define um caminho para a sua vida, e foi um caminho que eu que decidi que eu queria fazer concurso e tal, mas todo mundo começa a sonhar aquele sonho com você. Sim. Então é um sonho que se sonha junto, em família e tal. Então, dizer para o meu pai, por exemplo: "Ó, não quero mais fazer um concurso público", não era uma coisa que ele Nossa, né? aceitava muito fácil, entendeu? Sim. Então assim, foi um processo de autoconhecimento também, e eu fui entendendo que eu queria mais ficar aqui, sabe, na empresa e tal.
E olhar para uma vaga de concurso que também era outra tentação, né, abria uma vaga, eu olhava: "Meu Deus, e agora, faço ou não faço?". Então, Sim. dizer que ia fazer requeria eu ter que ter um tempo para estudar. Então, isso também, né, foi uma decisão que não foi simples, mas que me deixou, assim, muito mais confortável depois que eu tomei de fato essa decisão de seguir só na empresa. Então, é muito sobre liberdade. Acho que o final Sim. da minha carreira acadêmica, que sempre foi uma carreira muito boa, eu considero, tá, assim, claro, a Uhum. gente passa por dificuldades e tal, mas, Sim. são essas dificuldades que nos moldam e nos fazem aprender, mas no final ali eu queria me sentir livre, sabe, e eu me sentia que dentro daquele ambiente eu não era totalmente livre para fazer tudo que eu gostaria, da forma que eu gostaria. E na empresa sim, então eu Uhum. fui entendendo esse cenário também. E aí surgiu então o Seja PhD, né. Uhum. Desde o início, esse foi o nome? Você já vinha pensando? Como que surgiu? No começo, esse Instagram de dicas começou com uma grande amiga minha do doutorado, né, a Yasmin. A gente começou pensando em fazer uma empresa de consultoria com dicas, assim, mas a gente não entendia muito bem como seria, né. A gente pensou, Yasmin falava uma coisa muito legal, que ela sempre dizia assim: "Amiga, quem não é visto não é lembrado. A gente precisa entrar no Instagram". E aí a gente criou esse primeiro Instagram que chamava Take It Easy, com a ideia de compartilhar dicas e quem sabe, se rolasse, fazer alguma consultoria. Mas não foi para frente, não rolou. E aí no início ela entendeu que ela não estava na vibe desse modelo, né, e eu Sim. já estava me inteirando total, assim, já estava Já entrando estava na minha sentindo rotina totalmente aquilo, eu já o estava oposto, né. sentindo, era. Então eu falei: "Tudo bem amiga, mas eu vou continuar". E aí foi quando a gente trocou, né, e aí que veio o nome Seja PhD, foi o nome que veio desde o início e ficou, e está aí até hoje. Eu gosto do nome, achei muito criativo, assim, e um nome simples que já fala, né, o pra que Sim. veio, então acho que Uhum. gostei do nome. O seu modelo de negócio é baseado aí em monetização de expertise, certo? Do seu conhecimento Sim. aí, você tem Uhum. mentoria, você tem, infoprodutos. Como que foi validar, assim, esse modelo de negócio? Você mencionou da consultoria, eh, mas depois você seguiu no caminho de produtos digitais, né, de cursos, de Isso, mentorias? sempre foram produtos digitais, né, sempre foram. Uhum. O primeiro produto foi um curso, como eu falei, aí fez a validação ali da primeira venda, teve toda a entrega, eu fui entendendo, né, como funcionava. Também foi bem complicado, assim, transformar eu tinha dificuldade de transformar o meu conhecimento técnico em um método, um caminho palatável para que as pessoas pudessem Pudesse seguir, consumir né. e aplicar, né. Porque a gente é muito acostumado com aulas de 2 horas, então como fazer aulas de 5 minutos? Então esse era um desafio no começo até, ajustar, né, isso. E aí teve o primeiro curso, depois eu transformei esse curso em um e-book, depois eu Uhum. comecei a formatar os meus modelos de mentoria individual, né, e aí a partir disso foram surgindo outras demandas. Os alunos eles não queriam apenas escrever dissertações e teses, eles queriam também ajuda para aprovar o projeto na plataforma Brasil, eles também queriam ajuda para escrever patentes, eles também queriam ajuda para publicar artigos científicos, e aí todas essas demandas elas começaram a se formatar em cursos, né, em cursos individuais para essas demandas específicas. Uhum. A gente comenta assim, né, de validar. Você falou da venda, que eu acho que é o principal, né? Se você pensar, alguém que não te conhece compra de você, né? Decide dar o dinheiro dela para você. É em si uma validação. E também eu acho que quando a gente pega lá atrás, quando você ainda estava como professora, né? E você conta que já tinha os vídeos e aí você recebia os feedbacks ali dos alunos que você orientava. Acho que também já é um feedback, né? Veja bem, essas pessoas são seus clientes, né? Então eles estão falando, aquilo ali tudo pode ajudar você a ir moldando também o seu negócio. Então, Uhum. venda e ter oportunidade de, né, de usar essa proximidade sua com os seus potenciais clientes, eu acho que deve ter ajudado bastante, né, assim, a Sim, depois. e sempre foi muito sobre os meus clientes mesmo, sabe. Como eu disse, os produtos eles surgiram da demanda deles, e eles foram sendo formatados pela demanda deles. Então, como o meu primeiro produto, assim, que eu fui acompanhando mesmo ao longo dos anos, né, até hoje, né, eu ainda faço, foram as mentorias individuais, então aquilo me deu um aprendizado gigantesco para eu
conseguir moldar outros produtos, porque eu fui entendendo as necessidades deles. As Uhum. necessidades deles se assemelhavam às necessidades que eu havia passado na pós-graduação, mas não era igual, porque cada um tem um processo, cada um tem um tempo, né, e cada um tem um grau de dificuldade. Então tudo isso eu fui entendendo também e vou transmitindo isso também para os meus produtos, para que eu consiga realmente atingir aquilo que eles precisam e superar as expectativas deles, né, que é sempre sobre isso também. Sobre Sim, ver que eles conseguem sair daquele lugar em que eles estão totalmente perdidos, enxergarem clareza, acreditarem em si próprios, que muitos chega um momento que nem acredita mais, e ver que eles sim, são capazes, sabe, que se eles seguem um passo a passo, eles são capazes de atingir o que eles quiserem. E no meio sim, acadêmico, muitas vezes, eles se sentiam ofuscados por isso. sim. Como que você vendia na época, Paula? Era um a um? Você colocou em alguma plataforma? Hey Labmate, se você ainda está por aqui, está gostando de conhecer aí a história da doutora Paula, eu vou te pedir um favor, clica aqui, já segue o canal se você ainda não está seguindo a gente e aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo também. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é um vídeo com conteúdo de valor e ajuda a entregar, né, para outras pessoas também que podem se beneficiar por essa conversa, por esse tipo de conteúdo, tá bom? Vamos voltar agora com a doutora Paula, que nos conta mais sobre o business dela. Então, no começo eu precisei fazer muitos cursos para aprender, né, como fazer, então meu esposo, na época meu noivo, me ajudava muito com essa parte. E aí eu precisei fazer cursos de marketing, até hoje ele me ajuda nas questões mais tecnológicas, mas desde sempre a gente já vendeu na plataforma Hotmart, sempre, já Uhum, foi lá, nunca foi venda no a um pelo WhatsApp, por exemplo. Então sempre tem aquele caminho de uma página de vendas, né, e uma uhum, plataforma de pagamento segura que as pessoas já confiassem. Então isso foi uma coisa que a gente sempre fez questão também de fazer. E desde o começo também, quando a gente decidiu realmente fazer isso, a gente já criou um MEI, né, para fazer desde sempre tudo certinho, com organização financeira, para fazer tudo sempre dentro do que uma empresa precisa, né. sim, já começar direito, né, no caso. Isso. E era você e ele, depois você precisou contratar alguém, montar um time, você e ele levaram um negócio, assim, por quanto tempo? Até que você contratou seu primeiro funcionário, por exemplo? 2 ou 3 anos, né, sempre eu e ele, assim, ele me ajudava muito com as edições de vídeo, com toda a parte mais de ferramentas de internet, assim, de montar página, de criar produto e tal. E depois a gente foi tendo a necessidade de ter outras pessoas ajudando, né, então, editor de vídeo foi uma das primeiras pessoas que a gente precisou realmente contratar, né, e a gente tem um time bem enxuto ainda, porque a gente Uhum. faz questão de que assim seja ainda, né, a gente sabe que Pra acompanhar de um perto, dia né. para acompanhar de perto os processos, validar e tal. Um dia a gente vai aumentar mais esse time em breve, mas a gente ainda gosta de ter esses processos mais controlados para a gente entender, porque como eu disse, é uma coisa muito focada realmente no cliente, então eu quero acompanhar tudo, eu estou ali com ele sempre, sempre acompanhando todos os processos. Uhum. E no começo, quando você decidiu: "Não, não vou mais fazer um pós-doc", né, apesar da tentação ali de vou me dedicar totalmente ao Seja PhD, já era um negócio rentável? De cara, já foi um negócio que você já conseguia se manter ali? Não, não, sempre eu tinha essa mentalidade de ter uma reserva, né, eu lembro que um dos primeiros podcasts que eu ouvi foi do Mamilos, eles ensinavam isso, que se você quer empreender, você tem que ter 6 vezes aquele 6 gasto meses. mensal, né, É. então você ter 6 meses ali de segurança. Então, enquanto eu trabalhava e dava as aulas, eu ia construindo essa minha reserva de emergência, né. Quando surgir aí ia surgindo essas outras oportunidades. Num primeiro momento, eu sempre fazia caixa, então, assim, eu mantia das bolsas que eu ganhava e tudo que vinha das vendas eu fazia caixa na empresa, tanto para reinvestir na empresa, porque no início meu esposo que investia em tudo, ele que comprou os primeiros equipamentos e tal, mas então eu ia fazer esse caixa para reinvestir, né, e para quando chegasse o momento de eu ter que viver só da empresa, que eu sempre soube que o meu prolabore seria, né, uma das questões que eu teria que ter uma segurança financeira para isso e Sim, seria um valor, né, um pouco mais alto, não era, né, qualquer valor, até porque a gente tem que, exato. enfim, viver, né, Sim, claro. pagar as contas, então não era um boleto simples. Então eu sempre ia montando esse caixa, né, e aí quando eu decidi: "Não, agora não vou mais aceitar, essas outras tentações",
eu vou Uhum. viver só disso mesmo, eu já tinha realmente a segurança financeira para fazer isso, e uma previsibilidade de caixa também. Legal. É, porque às vezes é uma coisa que, eu não sei, me parece que às vezes as pessoas omitem um pouco essa parte, ou então não é algo que é muito discutido, assim, na internet, e a gente pensa: "Nossa, fulano, né, está empreendendo, ai, quero fazer isso também", mas saiba que existe, né, essa parte, fulano se preparou muitas vezes, né, pra dar Uhum, aquele jump ali, e aquela coisa, né, você sempre tem aonde voltar, né, se caso não dá certo. E você, sim, aquela questão, né, eu acho do risco, né, do custo-benefício, né. O custo pode ser que você tenha que voltar de novo para um pós-doc, depois a prestar concurso, mas o benefício, se aquilo der certo também, é alto, né. Então assim, uhum, ter uma certa reserva de emergência, igual você falou, pra te dar a liberdade aí de arriscar, né, mas sabendo que você também tem, possibilidade de voltar se for o caso. Eh, sim, eu imagino que a Paula empreendedora não teria nascido sem a Paula cientista, certo? Ou pelo de menos forma não alguma. nesse modelo, né, de Sim, que você lidera hoje. Eu te acompanho no Instagram e vejo que você fala que você é da menor região, do menor estado do Brasil, né. sim. E foi a primeira pessoa na sua família aí a se tornar doutora também. Como que foi essa época da sua vida, assim? Sua família te apoiava? Porque, fazer um mestrado, um doutorado é um investimento a longo prazo, né. Como que Sim. foi, assim, no seu caso? Sim, assim, minha família meu pai tem um valor muito bonito, assim, uma coisa que ele sempre falou ensinou pra gente é que na nossa família é tudo nosso, não tem o que é meu e o que é dele, é nosso. Então, a partir do momento que eu entrei na faculdade, né, ele via que eu estava lá nos projetos e tal, então ele via que eu gostava muito daquilo, ele acreditava muito nisso. Então, quando chegou o dia D, né, o dia de decidir, eu vou trabalhar enquanto farmacêutica ou eu vou fazer um mestrado, ele foi uma pessoa que sempre me apoiou. E eu Olha. lembro que no começo bati uma bad, né, todo mundo se formou, aí a primeira grana, todo mundo Sim. viajou, aí teve gente que foi para Europa, o pessoal viajava para os lugares legais e eu: "Pai, tô triste assim, porque, poxa, eu tô vivendo de uma bolsa, né". Ele ainda ajudava a pagar as contas, porque a bolsa não dava para pagar tudo. Uhum. E assim, Você não não era morava em fácil. casa então, né, Não você morava em casa, já morava na capital para poder continuar Uhum. estudando, né. Meu pai mora em um povoado até hoje, então, era bem difícil, assim. Eu lembro que quando eu falei isso para ele, ele falou assim: "Paula, mas pensa no depois. Depois, eles vão continuar ganhando o que eles ganham hoje, e você vai estar ganhando muito mais. Então vale a pena você fazer essa abdicação e esse esforço agora, né, e continuar se dedicando aos seus estudos". Então, ele sempre me apoiou muito, porque ele sempre acreditou muito, sabe, nos meus sonhos, assim. Então, é uma coisa que, inclusive, me emociona, assim, porque Sim. sempre foi muito forte esse laço nosso, sabe. Eu falo meu pai porque, enfim, foi a conversa que a gente teve, mas eram nós, né, eu, meu pai, minha Era irmã, família, minha né. mãe e tal, a família, exato. E você estava então na farmácia, né, e você pensou: "Bom, vou seguir, vou fazer um mestrado". Teve algum professor, assim, que te influenciou ou a sua universidade ela já era, assim, já vocacionava as pessoas, já tinha aquela conversa assim: "Ah, existe um caminho de pós-graduação após a graduação", né. Eu falo porque eu não sei como que era na sua universidade, eu também fiz farmácia, mas na minha universidade era assim, era muito voltado para a indústria. Então era muito comum a maioria das pessoas ir buscar o estágio na indústria, alguma coisa na indústria. E aí teve um dia que uma professora me chamou e falou: "Olha, eu acho que você tem um perfil de pós-graduação, temos um aluno nessa universidade, que foi a Unesp de Araraquara, por que você não, às vezes, dá uma chance pra isso, né?". E pra te falar a verdade, pra mim não foi algo assim que por eu estar naquele meio, eu me via na indústria, né. Então eu tive que repensar aquilo ali. Como que foi pra você, assim, teve algo nesse sentido? Pra mim isso aconteceu no segundo período do curso de farmácia. Por que Olha. que foi dessa forma? Porque eu não sabia que existia pesquisa, eu não sabia nada disso. E aí no segundo período eu morava bem pertinho da faculdade, e aí eu sempre chegava um pouquinho na hora da aula, porque não precisava chegar mais cedo, não pegava Uhum. transporte nem nada, e aí um desses dias eu cheguei, e uma amiga minha falou assim: "Paula, você perdeu, todo mundo já arrumou um emprego menos você". E eu pensei: "Como assim gente, eu sou a pessoa de sala que mais precisa de dinheiro, como assim todo mundo já arrumou e eu não? Me explica isso". Como assim? Aí ela falou que ai, como é que ela falou?
que existia um programa de iniciação científica que pagava uma bolsa para a gente fazer pesquisa nos laboratórios. E que os veteranos falaram isso para eles de manhã, como eu cheguei um pouquinho depois, não perdi a conversa, né? E aí todo mundo já tinha ido nos laboratórios, né, falar com os professores e já tinham se encaixado. E aí eu fiquei no final, né? Aí no final eu fui lá também, fiz a mesma coisa. E aí tentei, pleiteei, consegui uma vaga em um laboratório, já ganhei a bolsa, e aí comecei a fazer Hum, pesquisa, né, de iniciação científica, fui aprendendo ali na bancada mesmo, a pesquisar e a escrever, foi tudo muito junto. Então quando chegou o final, né, da graduação, para mim já era natural que existia um caminho de mestrado e doutorado, porque eu já entendi. acompanhava isso dentro da rotina do laboratório, e a minha universidade ela é muito forte na pesquisa. Então, Uhum, já era natural aquele ambiente, eu deixava de às vezes não deixava de ir para aula, mas nos intervalos eu sempre ia no laboratório, então já era muito, assim, rotina mesmo. uhum, Aí quando chegou a hora de decidir, foi bem interessante, porque quando eu fui fazer os meus estágios, eu fiz um estágio no hospital com um grupo de atenção farmacêutica, que é diferente. Toda a minha formação no laboratório era voltada para a parte de desenvolvimento de medicamentos. Aqui a gente não tem muitas indústrias, quase uhum. não tem indústria. Então, um lugar que eu queria ir seria ou indústria ou um concurso de professora efetiva. Era mais ou menos esses os caminhos que eu pensava, né? Quando eu fui para o estágio de atenção farmacêutica, era bem diferente a área, mas eu adorei, assim, me comunicava super bem com os pacientes e gostei muito. E na minha cabeça, era uma área que eu amaria trabalhar enquanto profissional, mas não era uma área que eu gostaria de trabalhar enquanto pesquisa científica, porque eu gostava muito da pesquisa que eu fazia de desenvolvimento de medicamentos. E aí eu lembro que eu Certo. ficava muito na dúvida se eu ia trabalhar nesse segmento de atenção farmacêutica ou se eu iria fazer o mestrado em desenvolvimento de medicamentos. Para mim, as áreas eram claras, eu só não sabia para que lado eu queria ir. E teve um amigo meu de turma, a gente chamava ele de Chicão, o Chicão falou assim para mim: "Paula, você é a única pessoa dessa sala que eu não admito que tenha essa dúvida, você vive enfurnada nesse laboratório, você todo intervalo vai para o laboratório, você não tem a gente não tem dúvida nenhuma, você vai fazer mestrado e pronto, deixa a gente ficar com a nossa Olha, dúvida aqui". Aí tem coisas na vida, né, que às vezes a gente precisa ouvir de alguém para a gente se sim. ouvir, aquela voz interna que eu já tinha, eu não queria ouvir ela, né, eu colocava uma dúvida ali. Então quando ele falou isso para mim fez muito sentido, e aí eu: "Beleza, vou fazer meu mestrado em desenvolvimento de medicamentos e tal", e foi assim que foi essa decisão. Então, tanto mestrado quanto doutorado, você seguiu na mesma linha aí que você já fazia iniciação, né, na É, na farmácia. mesma linha de desenvolvimento de medicamentos, mas assim, o mestrado eu fiz na linha de pesquisa que eu já trabalhava e o doutorado, como eu já estava bem treinada desde o segundo período, né, até o mestrado, então eu pensei: "Ah, quero trabalhar em uma vertente diferente, agora eu quero trabalhar com nanotecnologia". Em 2014 isso estava muito em alta, Sim. e eu fiz uma revisão sistemática no final do mestrado, em parceria, que é uma característica que eu sempre gostei, sempre trabalhar com interdisciplinaridade e parceria, é uma coisa que eu sempre fiz. E aí numa revisão dessas eu vi um estudo sobre impregnação de fármacos em tecidos, e eu achei fantástico, mas era uma loucura em 2014 você imaginar que em um pedaço de pano você poderia colocar um medicamento e que ele teria uma ação no corpo, né. E aí quando eu propus essa ideia para o meu orientador, ele achou uma loucura, mas ele achou uma loucura, hoje eu entendo, porque a gente não tinha know-how para fazer. E quando você pega uma metodologia de artigo, não é simples você transpor aquilo na prática, né, porque não tem os detalhes que a gente precisa. E aí foi quando eu encontrei o grupo da professora Silvia Guterres lá em Porto Alegre, que a gente já fazia parceria, inclusive eu não ainda, mas o meu orientador já fazia parceria com ela. Eu tive a oportunidade de ir para lá, ele viabilizou tudo, eu fui para lá, conversei com ela e ela falou: "Bah, guria, super dá para fazer aqui, a gente já faz isso aqui para tecidos repelentes. Venha para cá, e aí a gente desenrola aqui". Aí eu fiquei um tempo lá, a gente desenrolou toda a tecnologia, e aí eu voltei. Então eu sempre falo que eu fiz 3 doutorados em um, porque toda essa parte de impregnação de tecidos de nanotecnologia eu não fazia ideia, então eu tive que estudar muito para aprender isso. Depois eu fui para o doutorado de sanduíche e fui trabalhar com impressão 3D, não fazia ideia do que era aquilo, então foi outra curva de aprendizado. Voltei e fui fazer um ensaio clínico com os pacientes, que eu também não fazia ideia de como era. Então foram 3 grandes curvas de aprendizados que requeriram muito de mim, sabe. Foram momentos Uhum, difíceis, assim, toda hora ter que começar do zero para aprender uma coisa nova, foi bem difícil. uhum. Eu quero voltar no doutorado de sanduíche, né, então no doutorado você decidiu: "Vou fazer um sanduíche", foi algo pensado assim ou surgiu? Porque você, né, vindo de uma família humilde, eu imagino como que deve ter sido contar para o seu pai, né: "Vou estudar nos Estados Unidos", que eu acho que isso era uma coisa muito ninguém pensava, né.
Quando Ah, surgiram aquelas bolsas do Ciência Sem Fronteiras, eu lembro que uhum. eu ficava deitada na cama com ele lá no interior, e eu ficava falando com amigos meus que haviam ido para Portugal. E eu tentei na época uma bolsa dessa, mas foi numa época que explodiu o edital de Portugal, todo mundo queria ir e não teve Ah, vaga. sim. Mas aí eu já conversava e perguntava com quem já tinha ido se a bolsa dava para viver, porque eu não tinha chance de pedir dinheiro para o meu pai, ele não ia Tinha que ter dar, dinheiro, né? imagina, converter em dólar. Sim, ou em euro, né, Não imagino. dava, ou em euro não dava, então eu não podia me colocar numa fria dessa, né, então os meus amigos diziam: "Paula, dá, a gente é estudante, a gente vive simples, dá para viver". Então isso era uma coisa que eu já tinha uma noção. Mas aí quando veio a oportunidade do doutorado de sanduíche, eu não cogitava, sabe, esse tipo de imersão, assim, eu não cogitava, porque era diferente da iniciação do Ciência Sem Fronteiras para a graduação. Ali você ia estudar, né, na pesquisa você é protagonista, você tem que desenvolver uma pesquisa. Sim. Então, eu tinha muito medo, porque eu não falava inglês, falava muito pouco, conseguia ler porque já escrevi os artigos, então meu conhecimento de inglês era totalmente científico, mas Técnico. eu não conseguia ouvir nada, sabe. Se eu ouvisse uma música em inglês era como se tivesse um silêncio, meu ouvido era muito travado para isso. E eu levei umas 2 semanas nos Estados Unidos para destravar, né, o listening. Enfim, então, quando veio a oportunidade da bolsa, eu sempre brinco que era mais um sonho do meu orientador do que meu, porque eu não achava que eu ia conseguir, sabe, mas ele dizia que eu tinha condições e que veio a bolsa e que era para eu aplicar, e me ajudou a encontrar um Um supervisor grupo. fora e tal. Mas assim, eu pensava assim: "Eu vou fazer a minha parte", foi outra coisa que meu pai sempre me ensinou: "Faça a sua parte", né. Então eu fazia Uhum. a minha parte, eu escrevia os projetos, participava dos trâmites e quando foi aprovado eu não acreditei. Mas eu pensava: "Ainda vai dar errado, porque ainda tem o passaporte, ainda tem o visto, ainda vai dar errado". Então eu vou fazendo. E aí, eu apliquei para 4 meses, porque muitas desculpas, eu colocava muitas desculpas que era para mascarar o meu medo, né. E aí a coordenadora ligou para mim e disse: "Paula, ó, a gente tá aqui, sua bolsa foi aprovada, mas você só vai 1 ano, a gente não vai aceitar a bolsa de 4 meses". Aí eu falei: "Como assim? Você é médica da minha mãe, você sabe que a minha mãe tem problema de saúde e não dá". Ela disse: "Paula, a gente tá na reunião, precisa assinar o documento, eu preciso que você manda o documento agora dizendo que você vai 1 ano". Aí eu como era que eu ia dizer ao meu namorado que eu já tinha combinado que seriam 4 meses, que agora era 1 ano? Acho que foi pior do que dizer ao meu pai, porque meu pai já havia plantado a sementinha na cabeça dele, né. O namorado era mais impactante, assim. Era. E aí, eu: "Tá bom", aí assinei o documento, depois fiz os devidos comunicados familiares, e fui fazendo as etapas, tirei o passaporte, tirei o visto, e bem tranquila, achando que uma hora ia dar errado. E na hora que eu tive que subir no avião, eu É isso desabei de mesmo. chorar, porque eu disse: Sério. "Caramba, deu certo, agora eu vou ter que enfrentar isso aí". Agora é um ano, né. Agora é 1 ano. E não tem chance de voltar, que eu não tenho dinheiro para voltar. Pois é, não tinha. Eu fui para o Ciências Sem Fronteiras também, era passagem de ida e um E ano de depois volta. era de vinda, né, não tinha. E imagino que tenha dado tudo certo com o seu namorado, né, que hoje é seu marido, imagina. Sim, deu certo. Deu certo, graças a Deus. E o trabalho que você foi desenvolver lá, você já falou que era impressão 3D, né, saía um pouco da sua linha de pesquisa, você ainda tinha um inglês mais básico na época, né, como que foi, assim, adaptar num grupo de pesquisa novo, falando inglês ali o tempo todo? Você teve muita dificuldade ou então nesse 1 ano aí você viu que você desenvolveu e foi bom, né, ter aceitado aí essa oportunidade? Foi a melhor decisão da minha vida, assim. Eu sempre falo que doutorado de sanduíche não é só sobre a pesquisa, muitíssimo pelo contrário, é muito mais sobre as parcerias que você firma para sempre, as amizades que você faz e o conhecimento que você leva para a vida. Para além da pesquisa, o conhecimento cultural, é muito sobre isso. Sim. Então lá, né, eu tive a sorte de ter um supervisor maravilhoso, ele é brasileiro. E, Ah, assim, um legal. dos pesquisadores mais geniais que eu já conheci na minha vida, uma pessoa que olha para o brinquedo de uma filha e pensa: "Ah, dá para imprimir isso aqui na impressora com célula, transformar no scaffold", e o meu projeto era um pouco disso, assim, ele teve uma ideia dessa e me explicou como era e eu tive que desenrolar aquilo e aprender, né, então tem que ler os artigos da Nature, que eu nunca havia lido, e aprender toda aquela linguagem. E, como eu falei, as 2 primeiras semanas foram mais difíceis dentro do grupo para eu entender as pessoas, mas a gente já tinha aqui no Brasil, no nosso grupo, um indiano. Então, eu já era um pouquinho Hum, acostumada com o inglês dele, e lá tinha um indiano, então eu me acostumei primeiro com o inglês dos já indianos, estava treinando o ouvido. e eu ficava sempre na cola do americano que era o responsável por me ajudar. Então eu ficava sempre muito atenta a tudo que ele falava, ele era um gentleman, assim, uma das pessoas mais maravilhosas que eu já vi na vida.
E eu pedia para ele me corrigir, mas ele era tão educado que ele não conseguia me corrigir, mas ele repetia baixinho, eu tinha que estar com a escuta muito atenta para ver quando ele ia me corrigir baixinho. Então, foi muito bom nesse sentido, porque primeiro eu me sentia pessoalmente acolhida, porque tinha muito brasileiro lá e o meu supervisor era brasileiro, então quando precisava a gente falava português, mas Certo. eu sempre queria estar na imersão, na cola mesmo dos americanos para aprender. Uhum. Então, melhorou muito, assim, com 2 semanas eu já consegui ouvir, interagir bem com todo mundo. E melhorou toda a minha parte de pesquisa e tal, e tanto que no final, meu orientador daqui falou: "Paula, que tal você ir num congresso aí, né, você nunca foi num congresso no exterior e seria interessante para você". Eu pensei: "Nossa, que legal, é verdade". Aí eu comecei a economizar no supermercado para sobrar dinheiro para ir para o congresso, né. E aí eu queria ir num congresso em San Diego, que era mais perto, eu estava, em Oregon, Uhum. e aí meu supervisor de lá falou eu tive dificuldade em encontrar os congressos, né, porque assim, aqui no Brasil você coloca congresso na área de farmácia, aparece logo o da Uhum. Sociedade de Gnosia, ou da Sociedade de Ciências Farmacêuticas, né. Lá não era assim, eu procurava e apareciam uns congressos muito mais comerciais, sabe. Aí eu fui perguntar para o professor: "Professor, como que eu faço para encontrar um evento aqui? Eu quero ir e tal". Ele me explicou que de fato lá os eventos eram muito comerciais, e se eu quisesse ir num congresso científico eu tinha que procurar nos sites das revistas, e que ele tinha um para me indicar, que era um que ele havia sido convidado, mas ele não ia conseguir ir. E aí eu Hum. falei: "Tá bom", mas esse era em Boston, então eu teria que atravessar o país, né. Sim. Aí, até aí tudo bem, eu falei: "Ah, beleza", eu planejei enviar um resumo, porque eu já era acostumada aqui a enviar resumo e tal, ele: "Não, beleza, mas assim, leva uma apresentação oral, né, Paula". Aí eu falei: "Não, você tá louco que eu vou fazer vergonha para o grupo, falar lá, nem sei falar direito", ele: "Se você não tivesse condições de falar, eu jamais iria lhe colocar numa dessa, eu tô recomendando que você vá, porque você tem total condição". Aí eu pensei: "Tudo bem, vai ser uma apresentação oral de 5 minutos, igual é no Brasil, eu aceito, na hora que eu subir lá eu desmaio, quando eu acordar deu 5 minutos, acabou, vai dar certo". Aí quando foi uma semana antes, eu descobri que não era uma apresentação oral, era uma palestra de 30 minutos. E aí eu Meu desesperei, Deus. né. Mas eles treinavam comigo, o professor treinou comigo, o pessoal do laboratório treinava comigo, assim, uns queridos. É muito E comum, deu né, o super pessoal certo. que sempre É, ajuda quando alguém vai é. fazer uma apresentação mesmo. É, a gente treinava muito e tal, e eu fui, né, e no final foi bem legal, porque o coordenador do evento, mandou e-mail para ele dizendo que quem foi representar o laboratório, né, fez uma apresentação super boa e tal, eu fiquei bem feliz, ele mandou e-mail para mim, eu pensei: "Nossa, não fiz vergonha para ninguém, não desmaiei, deu tudo Sim. certo", mas se você ver a foto parece que eu tenho engolido uma alavanca, estava assim, ó, Tô tentando mas entender o foi que estava muito bom. acontecendo. Quando eu Mas eu acho estava que é no final da apresentação eu pensei: "Meu Deus, eu não desmaiei". mas eu acho que é isso, né, esses momentos, igual você falou, a dedicação te leva a alcançar coisas que você nunca imaginaria, né. Exato. E quando eu terminei aquela apresentação, eu pensei: "A partir de agora, eu nunca mais vou achar que eu não consigo nada na vida, porque a gente é Hum, capaz de conseguir tudo que a gente quiser, a gente só precisa se dedicar para isso". sim. E aí você voltou, né, você voltou para o Brasil, defendeu o doutorado, e no ano seguinte você ganha o prêmio CAPES de tese, né. Como que aconteceu isso? Algo deu muito certo, né, porque claro que, né, o prêmio CAPES de tese avalia muitos parâmetros, né, a qualidade do trabalho que é avaliada em diversos, requisitos, mas imagino que a qualidade da escrita também tenha tido algum peso, né. Que você acha, assim, que foi determinante para esse prêmio? Eu sempre considero, né, que foi um conjunto de fatores, tá. Quando a gente decidiu que ia submeter o trabalho, foi uma decisão de grupo de pesquisa mesmo, meu orientador já havia Hum, participado de algumas avaliações do prêmio, e ele voltou e falou: "Paula, o seu trabalho tem condições de ser indicado". Eu falei: "Você tá louco? Não vai rolar". Mas eu sempre fui aquela pessoa que eu fazia a minha parte. Então, quando eu fui escrever a tese, eu lembrei disso, que ele tinha sugerido, né. Então eu então olhava já tinha essa ideia teses, antes, né, já antes de existia a você ideia, né, já existia a ideia ali plantada, a sim. sementinha. Então quando eu fui escrever minha tese, eu olhei teses que já haviam sido premiadas, não entendia nada, mas eu olhava para ver estrutura, enfim, então detalhes de escrita. E já fui escrevendo ali com qualidade, né, muito melhor. E para o doutorado de sanduíche elevou demais a qualidade da minha escrita, porque aqui no Brasil a gente se esforça muito para escrever em inglês, mas lá eles escrevem um artigo igual eles conversam no laboratório, é impressionante. Então, Sim. como eu havia tido essa experiência de 1 ano lá, a minha escrita em inglês melhorou muito, toda a fluidez da minha escrita, até em português melhorou muito também, a clareza, o jeito que eles fazem. Eles planejam muito para publicar um artigo na Nature, então eu participei muito disso também. E Uhum. aí isso melhorou demais a minha escrita, destravou muito.
Então todos esses elementos eu coloquei na escrita, né. Mas o prêmio não é só sobre a escrita, ele é sobre toda a trajetória acadêmica, sobre o reconhecimento da pesquisa. Então já tinha sido uma pesquisa que havia sido já tinha patente, já tinha saído em alguns Hum, jornais, já tinha tido, né, alguma popularização ali da ciência. Teve o uhum, próprio doutorado de sanduíche, as experiências internacionais, as parcerias, então sim. tudo isso conta, né. Claro que a qualidade do trabalho é o principal fator, mas tudo isso conta também, sem dúvidas. Não sei se acontece com você, mas geralmente a gente, né, da academia, a gente olha para, sei lá, para dissertação ou para artigos, né, que a gente escreveu lá no começo, e a gente sente ali uma certa vergonha, né? A gente fala: "Gente, como que eu escrevi isso? Como que isso aqui tá na biblioteca da universidade?". Imagino que a sua dissertação, a sua tese, né, por ser uma tese premiada, talvez você não sinta isso, mas já rolou esse sentimento, assim, com artigos que você escreveu no começo da carreira ou com a sua própria dissertação de mestrado, por exemplo? Sabe que eu sempre ouvi isso das pessoas, né, e eu, na verdade, eu tenho um sentimento diferente, eu tenho muito Olha. orgulho, porque, assim, o primeiro trabalho, né, eu fiz a parte prática de laboratório, e aí, em conjunto, a gente escreveu. Eu fiz os primeiros rascunhos, não sabia muito bem, né, mas, a doutoranda que me acompanhava fez a lapidação, o orientador fez a lapidação final, foi publicado, aquele foi o primeiro trabalho. Mas, eu publiquei 5 artigos na graduação, também era uma coisa que eu achava impossível, mas consegui, né. E aí o artigo que eu considero que foi o meu primeiro, foi o meu artigo do TCC, já foi o quinto artigo publicado, mas para mim foi o primeiro, eu tenho muito orgulho dele, porque foi a primeira vez que eu sentei, e eu disse: "Eu vou escrever isso aqui direto em inglês". Eu me coloquei de novo Olha. nesse desafio para aprender. Então, assim, eu olho para ele e tenho muito orgulho, sabe, porque, claro, não é o meu melhor artigo, né, eu considero que o meu artigo de doutorado é o meu melhor artigo, mas eu tenho um apego emocional com ele, porque, assim, foi ali que eu aprendi, né, 100% ali, eu escrever 100% daquele artigo, só enviar para eles revisarem, né, a versão final. Então, eh, eu tenho orgulho daquele primeiro trabalho. Nossa, que legal. Todo mundo que eu converso também sempre tem esse sentimento, assim. Bom saber, né, que o seu caso, assim, você já sempre, já teve uma tendência, assim, né, em se preocupar com a escrita, que é natural que você trabalhe com isso hoje. Paula, eu queria falar agora de um assunto que está bem alta, né, Uhum. ultimamente, desde o ano passado para cá, que é a inteligência artificial. E é algo que eu vejo que seu negócio agora também está se desenvolvendo, né, nessa área. É uma hora ainda nova, né, que por ser nova, acredito que ainda tenha muita incerteza envolvida e acredito que vai avançar muito ainda nos anos seguintes. Eh, Tem algo, assim, que você percebe ali no aqui aí no Brasil, né, tem algum movimento, assim, das universidades ou para apoiar, para sei lá, eh criar regulamentação, se é o caso de uso dessas IAs, ou se o movimento é mais para tentar controlar, evitar o uso. Como que você percebe aí, essa questão da IA hoje? Quando a IA surgiu, né, eu consegui acompanhar desde o começo, não do surgimento da IA, né, isso foram os programadores, mas para nós, eu brinco, para nós réis mortais, né, que surgiu ali em novembro de 2022, com o lançamento do ChatGPT e tal, Sim. eu observei que as revistas científicas prontamente colocaram suas regras, disseram: "Ó, dá para usar dentro desses limites aqui". E aí as universidades brasileiras demoraram a se posicionar, né, todo mundo foi aprendendo e entendendo, e eu achei um movimento muito legal, porque a gente tem muito ego, né, na academia, eu acho que foi a primeira Sim, vez que todo mundo se sentou junto para aprender. Esse é um movimento legal que eu tenho observado, sabe. verdade. São professores e alunos que sentam numa plateia para aprender com alguém que já sabe um pouco mais sobre aquilo. E muitas vezes alguém que já sabe muito mais sobre aquilo vem do digital, não vem dos bancos da universidade. Eu Sim. falo porque eu já fui essa pessoa, né, que dou palestra nesses ambientes e vejo outras pessoas darem também, isso é bem interessante. Claro, tem professores também que dão e tal, né, Uhum, professores acadêmicos que eu falo, não do marketing digital, enfim. uhum. Mas, esse foi um movimento legal. E agora, finalzinho de maio de 2025, é que as universidades brasileiras começaram mesmo a se posicionar. Ainda não existem documentos formais, certo? Um primeiro documento formal foi do Senai Cimatec na Bahia, que já criou ali um guia de orientação para os seus estudantes de como escrever com inteligência artificial dentro dessa janela ética, tá? E aí, a partir Uhum. desses documentos, de um documento da Unesco, das revistas, desse do Senai e Cimatec, agora as universidades estão reconhecendo esse uso. É o caso do FMG, que já tem um documento do gabinete da reitoria, dizendo: "Ó, cara, tá aí,
não tem como voltar atrás, a gente só tem que usar do jeito certo. Então, essa é a essência Hum, desse documento e eles dizem como deve ser esse uso. uhum, Saiu também um guia da UFBA, tá, um guia dizendo como que seus alunos devem usar, também sempre dentro da mesma linha. O Unicamp já tem um documento, é mais orientativo para graduação, hum, tá. A Universidade Federal de Goiás já tem também um guia de orientação para escrita científica com uso ético, e é sempre nessa pegada de letramento, então todo mundo tem que sentar e aprender como é que usa essas ferramentas. IA nenhuma pode ser autora de nenhum tipo de trabalho, né, isso já vinha das revistas científicas e é super justo, né, que assim seja. Então tem uma uhum, série de critérios que, assim, a gente pode usar dentro de certos limites. Então eu tenho achado legal que eu achei quando surgiu, né, o ChatGPT, por exemplo, que ia ser assim, a academia ia detonar. Mas não, a gente foi entendendo como fazer, foi entendendo como fazer isso do jeito certo, e agora a gente está replicando esse conhecimento. Então esse movimento, na minha concepção, tem sido ainda lento, devia ser mais celere, mas uhum, tem sido um movimento bem legal, assim. Claro, vai ter gente que não gosta, vai ter professor que diz que não quer, que tem que aplicar tudo no detector de IA, que não funciona, hum. mas, né, de forma geral, está sendo muito bem aceito. Sim, eu acho que então tá mais ou menos no que está sendo discutido aí ao redor do mundo, né. Eu vi um artigo, eu não me lembro exatamente, eu posso deixar depois aqui na descrição do episódio, mas eles fizeram lembrei, é a Nature. A Nature, não sei se você viu esse artigo, a Nature fez uma pesquisa com 5.000 acadêmicos. O critério foi, as pessoas eles convidaram pessoas, né, e tal, mas 5.000 pessoas ao redor do mundo, e aí, eh em diferentes níveis, né, tanto pessoas iniciantes como já, pós-docs, né, pessoa mais, desenvolvida ali, já mais, sênior. E não tem muita uma unanimidade, assim, nada, né. A única coisa que a maioria das pessoas concorda é que veio para ficar, e agora a gente tem que achar um jeito, né, de usar de forma ética. Todo mundo concorda, assim, que ou você tem que falar esse artigo, esse periódico aqui usa IA de alguma forma, mas ainda o pessoal não está muito certo se eu só menciono ou eu tenho que colocar o prompt que eu usei, algo assim, ainda é muito rígido, mas todo mundo concorda que tem que ser um uso ético, a gente tem que trabalhar para chegar mais no consenso a isso, e também que uso de imagens geradas por IA parece ser uma coisa que a maioria refuta. Né, Sim. que Uhum. então, assim, eu acho que ainda vai ter muitos avanços, eu acho que esse é o começo. E a gente falando de técnicas, né, você mencionou o ChatGPT, que eu acho que foi assim, quando teve o boom, apesar de ele não ter sido exatamente a primeira IA que surgiu, mas Sim. foi a que mais popularizou, né, até pela essa maneira conversional mesmo, Uhum. conversacional. O ChatGPT é o mais usado, acredito, né, não sei, não tenho dados precisos, mas acredito que seja Mas mais sim, usado tem aí no dados que mundo. sim. Tem. Só que na escrita acadêmica, o ChatGPT, você considera que é a melhor IA? Ou tem outras, assim, que para escrita acadêmica hoje já são melhores, né? Tem alguma que você conhece ou que você vê que seus clientes usam, algo assim? Dentro da escrita acadêmica, eu costumo dizer que a gente tem um pool de ferramentas que a gente deve usar, então não existe só uma IA que vai ajudar. O ChatGPT ajuda muito, mas ele não ajuda em tudo. Por exemplo, para buscar artigos, existem ferramentas fantásticas, totalmente científicas. Para a redação em si, ChatGPT ainda termina sendo melhor, porque ele tem uma capacidade de aprendizado muito melhor do que outras IAs. Então, assim, é um conjunto de ferramentas de que, né, para que cada etapa específica da pesquisa, a gente vai ter uma ferramenta que é melhor, tá. Então, de Uhum. forma geral, o ChatGPT é uma que a gente usa muito e ele ajuda em várias etapas, mas, por exemplo, para buscar artigo é um que você nunca deve usar, porque ele pode Uhum. inventar referência, Sim. né, tem uma série ele pode inventar informação, então tem uma série de vieses que a própria ferramenta reconhece desde que ela foi lançada. Uhum. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Sim, acho que o ChatGPT é inclusive famoso por essa questão de inventar referências, né. E É, eu acho que seja talvez um ponto, assim, que pega muito na hora das pessoas da academia, às vezes, serem tão abertas aí a porque como que eu vou confiar em algo que notoriamente já inventa referências ou fala que isso foi de referência tal, que ou não existe ou não tem nada daquele tema ali, né, uhum, quando você vai ler o paper. Eu vi algumas, ferramentas de IA que estão sendo bastante usadas aqui, né, nos Estados Unidos, ou que criadores de conteúdo aqui dos Estados Unidos mencionam. Não sei se você já ouviu falar da Site AI, que é essa sim, e da muito boa. Consensus também, que é sempre Sim, que é boa de Consensus é minha referências, né. queridinha.
Então, eu dei uma olhada nessas plataformas e eu falei: "Gente, é uma coisa que por eu já estar fora da academia, eu não tinha ideia, né, que estava acontecendo". E eu achei, assim, fantástico. Eu acho que as coisas vão desenvolver muito rápido e estar atento a isso, como você tá, com certeza também vai ajudar, né, até a formar opinião, né, Uhum. depois também nessas tomadas de decisões. E você tem batido muito nessa forma, né, de usar a inteligência artificial de forma ética. Eu acho que isso é uma coisa que acadêmicos em si, né, universidades concordam, usar a IA sem gerar plágio, né. Uhum. Apesar de todo mundo saber, todo mundo querer isso, é uma questão ainda muito difícil, né. Por exemplo, uma dessas ferramentas de IA que eu fui ler fala que ela não usa os seus dados para aprender, né, então a ferramenta não utiliza os seus dados para ficar mais inteligente. Mas tem ainda, assim, eu posso confiar em colocar meus dados nessa forma ou colocar metodologias inéditas? Como que ainda funciona esse pensamento? Então, uma coisa legal que você falou anteriormente, né, é que convencionalmente a gente tem a academia, né, tem colocado que a gente tem que fazer esse uso transparente, usar IA e dizer que usou, né? Esse é o grande medo. Ninguém quer assumir que usou. E outra coisa que tem se convencionado também é que dados inéditos não podem ser colocados em ferramentas de IA. Porque quando você vai ler os termos de adesão dessas ferramentas, né, as entrelinhas ali delas, todas elas armazenam dados. Então o ChatGPT armazena dado, Sim. outra que o pessoal gosta muito que é o Julius para análise de dados Uhum, armazena dados. Então assim, dados inéditos, laboratoriais ou de entrevistas que a gente faz, a gente não pode colocar na ferramenta. Isso é um consenso acadêmico que tem se instaurado. Então assim, entendi. análise de dados tem que ser manual mesmo, porque você tem que ter certeza daquele dado, percebe? Agora, o dado é de uma revisão sistemática, aquele dado já é público, então beleza, você pode Sim. colocar ele numa IA, percebe? Então, assim, tudo que é muito inédito, né, o que é um dado sensível, sigiloso, o ideal é não colocar, a menos que numa ferramenta como o ChatGPT, por exemplo, você desative a função de armazenamento de dados e aí ele para de aprender, aliás, ele Hum, continua aprendendo com a sua informação, mas ele aprende na sua conversa com ele não manda aquela informação para a OpenAI e para o treinamento da ferramenta, entende? Quando ela for trocar de versão. Então, dentro dessa perspectiva então assim, por isso que eu digo que existem etapas em que você pode usar IA e que existem IAs melhores para cada etapa, e para análise de uhum, dados é sempre muito sensível por causa justamente dessa questão de armazenamento de dados, que aí a gente já entra na LGPD, até que ponto eu posso, né, uhum, colocar o meu dado em uma ferramenta que armazena dado. Então a Lei Geral de Proteção dos Dados, ela também tem um certo limite em relação a isso. uhum. Você acha que a inteligência artificial apresenta um risco ao pensamento crítico? Ela apresenta se você permitir que ela apresente esse risco. Explico. O que que acontece? Pra gente que é mais macaco velho, né, do meio acadêmico, aprendeu no meio tradicional, pra gente essas ferramentas são incríveis, porque a gente já sabe fazer pesquisa do jeito tradicional, a gente tem essa criticidade de conseguir separar de fato o joio do trigo e extrair o melhor da ferramenta, então a gente fica muito Uhum, mais produtivo. Agora, a geração que me preocupa é a geração que está entrando agora. Então imagina uma pessoa que está entrando agora, se ela não aprende a usar IA de forma ética, a curva de aprendizado da IA é muito simples, gente, é uma conversa do WhatsApp, você pergunta, ela responde. Então, assim, sim. se você que está começando acredita em tudo que a IA traz, sem você ter um pensamento crítico, sem você é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, primeiro você pensa, depois você pede para a IA. Porque você não pode anular o seu pensamento. Se você primeiro pede para a IA, tudo que ela te der vai ser o pensamento que você acha que vai ter, você não consegue pensar nada mais além daquilo. É como se você diminuísse a sua plasticidade cerebral. Então, assim, primeiro Sim. pensa, anota. Eu quero fazer assim. Aí depois você pergunta para a IA, porque todas as ideias que ela der, você vai avaliar. E sempre vai ter uma ideia legal que você não havia pensado. Então, assim, você cresce junto. Então, assim, tem que continuar lendo os artigos. Não é porque tem uma ferramenta que lê um Sim. PDF que nunca mais você vai ler um trabalho. Porque senão a gente começa a escrever de forma rasa. E já tem estudos mostrando que ninguém mais clica nos links para ler os trabalhos. Todo mundo só quer a informação rápida do Google ou do ChatGPT, né. Então isso é um problema, porque a gente vai começar a escrever de forma rasa, academicamente isso não pode. Então quando a gente vai corrigir os trabalhos, às vezes eu vejo, está faltando profundidade. Por quê? Porque você não está dizendo como é que aquele trabalho foi feito, que resultado teve, você só fala muito de forma genérica. Então isso vem desse hábito de usar IA, percebe? Então a gente tem que Uhum, ter muito esse cuidado,
né, de que até que ponto eu vou usar. Então é sempre nessa perspectiva que eu trabalho com os meus alunos. Sim, essa questão que você falou de ler, né, continuar lendo, até para usar a IA de forma mais efetiva, né, que funciona assim, você pergunta, ela te responde, mas quanto mais bagagem, quanto mais argumentos você tem ali para responder, melhores informações você tira, certo, Com dessas certeza, ferramentas. com certeza. Então não podemos perder isso, né. E as revistas científicas, né, você já mencionou que foram as primeiras então aí, né, antes das universidades até, que já, tentaram, né, regulamentar ou enviar diretrizes aí para o uso da IA. Você acha que isso ajuda, de fato, a proteger a propriedade intelectual ou de certa forma também representa aí um limite, assim, no avanço científico, barra um pouco o avanço científico, que eu acho que tem as 2 frentes de pensamento, né. Que você acha? A inteligência artificial, ela surge desse meio acadêmico, né, ela surge de pesquisa científica, então, ela já avançou muito cientificamente, ela já se tornou um negócio e tem avançado muito Uhum, como um negócio agora, né. E do outro lado, esses limites que a academia coloca, eu acredito que são muito justos, no sentido da gente proteger a pesquisa, né, com a ética que ela tem. Então, se a gente olhar historicamente, foram tantos avanços que a gente teve na ética, né, como um uhum, todo, se a gente olhar para as guerras, como que as pesquisas eram feitas, então, assim, era tudo tão absurdo, que a gente não pode deixar essas coisas acontecerem nunca mais na vida, né. Então, a gente ter esses cuidados éticos, né, que as revistas primeiro colocaram e que hoje as universidades entram um pouco na mesma linha, eu acredito que faz muito sentido para a gente ter muita criticidade na hora de usar as ferramentas. uhum, Elas são incríveis, maravilhosas, melhoram muito a nossa produtividade, mas a gente tem que ter muito esse senso crítico, esse discernimento, né, para poder usar elas da melhor forma e extrair o melhor que ela tem a nos oferecer. E sempre a gente ali controlando, né, como que isso vai ser feito. uhum. Concordo. É, eu acho que, como a gente já falou, né, IA veio para ficar, a gente vai ter que em conjunto ali achar um meio termo, né, um jeito de usar que seja aceitável, que seja ético, mas é utópico, né, achar que isso não vai estar no nosso meio, assim. E voltando um pouco do assunto, né, de escrita científica, no Seja PhD você, tem um lema, né, que escrita científica é um exercício de empatia, né. Uhum. Explica melhor o que você quer dizer com essa frase. Isso é muito legal, porque assim, quando a gente está do outro lado da mesa, né, hoje como banca, como orientadora, muitas vezes. O que que acontece? Quando a gente vai ler um trabalho com a visão do leitor, a gente tem expectativa no trabalho. E para que o aluno ele escreva cada vez melhor, ele tem que ter essa sacada, esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do leitor e se perguntar: quem lê isso aqui vai entender o que eu estou escrevendo? Vai entender a mensagem que eu quero passar? Isso aqui está claro o suficiente? Então, o exercício de empatia é isso, é você se colocar no lugar de quem vai ler e fazer esse exercício de ver se aquilo está claro, se aquilo atende ao que uma banca espera, né, ao nível de qualidade que é requerido, esperado daquele trabalho. E isso faz toda a diferença para você escrever com um nível de qualidade muito maior. Então, quando eu quero publicar um artigo numa revista de alto fator de impacto, eu tenho que fazer exercício de empatia. Será que o meu revisor vai entender isso aqui? Será que está no nível de profundidade que ele espera do trabalho? Quando é uma dissertação, uma tese, será que a minha banca quer ver isso aqui no meu trabalho, né, ou será que ela quer ver com profundidade muito maior? Uhum. Entende? Então é esse tipo de coisa que eu quero dizer quando eu falo que escrever é um exercício de empatia e, Colo assim, é uma coisa que ajuda muito, né, nesse processo de escrita. sim, se colocar no lugar do leitor, né. Eu gostei, adorei, eu quero levar pra minha vida, assim. Eh, a gente sabe, né, que escrever não é só listar conteúdo ali, né, tem que amarrar a história, tem que contar de um jeito que faça sentido, do jeito que gere curiosidade, né, que gera vontade também do leitor de ler aquilo. A gente sabe disso, eu acredito. Por que que ainda é tão difícil, eh por que que os acadêmicos ainda têm tanta dificuldade? Por que que escrita científica é ainda tão tabu, assim, tão difícil? É muito do próprio ambiente científico, eu acredito, tá, Mari, porque é o seguinte, dentro do ambiente científico, muitas vezes se pressiona demais e não se explica muito de onde vem essa pressão. É uma coisa que eu sempre falo, aqui no Brasil a gente tem uma tríade, né, a gente tem a CAPES cobrando do programa,
O programa que cobra do orientador, o orientador cobra do aluno. Às vezes esse telefone sem fio não chega direito, às vezes o Sim. aluno que está na base, ele não sabe que está tendo uma avaliação quadrinal, que ele vai ser cobrado por ela indiretamente, porque a avaliação vai cobrar do programa a qualidade das dissertações e das teses, a avaliação vai cobrar a qualidade dos artigos publicados, e quem produz tudo isso são os alunos e professores, né. Muito mais os alunos, então se ninguém explica isso para eles, como que vai acontecer? Aí eles ficam sentindo só a pressão, o tempo correndo, ninguém ensina muito bem como é que tem que escrever, então falta informação, sabe. A gente vai nos programas e não tem muita aula de metodologia científica para te ensinar como você escrever de uma forma clara. Então, existem essas lacunas, né, e tudo isso vai criando um processo ansiogênico ali naquelas pessoas, e quando a gente fica ansioso, a gente trava. Por mais Uhum. que você saiba fazer, às vezes você está ansiosa e você não consegue fazer, porque a ansiedade tomou conta, o desespero tomou conta e você não consegue andar. Então eu vejo que é muito nesse sentido. Então quando a gente explica as coisas, como o processo é, o aluno veste a camisa. Eu sempre vesti a camisa do programa, porque eu via isso dentro do grupo, eu entendia o porquê das coisas. Então eu vestia a camisa e ia lá e fazia, porque eu sabia que ele era importante, e era importante para mim também, porque como eu queria Uhum. fazer concurso, eu sabia que aquele iria pontuar. Então, é um pouco disso, eu acredito muito nisso, da gente ter clareza, explicar as coisas para os alunos, o porquê que eles são cobrados, para a gente vestir a camisa e ir todo mundo junto e explicar, fazer boas aulas de metodologia, ensinar como é que se escreve um bom trabalho, né. É assim que eu Uhum. trabalho com os meus alunos, é assim que funciona. Sim, faz sentido. Acredito que quando a gente não entende muito bem aquilo, aquilo se torna um tabu e a gente começa a Exato, rejeitar aquilo, né. exato, exatamente. Paula, voltando um pouco para sua história, eu achei incrível também no seu Lattes, você começa se apresentando como mãe da Júlia. Uhum. E a sua filha nasceu, você ainda estava no doutorado, certo? E depois você, começou a empreender, então ela era pequena, né, ainda. Imagino que você tem uma certa conexão com clientes, que também são mães, né, até porque as pessoas entendem ali, estão passando pelo mesmo processo, assim, acaba que cria uma conexão, natural com você. E como que foi lidar com a maternidade e com o desafio de empreender ali ao mesmo tempo? É, Júlia nasceu logo depois do doutorado, Ah, né, sim. então depois do doutorado foi que eu fiquei grávida e tal, então ela me acompanha em toda essa jornada do empreendedorismo, né, não da pós-graduação em si. E uma vez alguém falou, não me recordo quem, alguma seguidora minha, né, comentou nessa minha colocação de mãe da Júlia, né, que eu coloco lá no Lattes, alguém comentou assim que ela é o melhor experimento que eu já fiz na vida, e é verdade. E assim, eu sempre coloco isso como a primeira coisa no Lattes, porque está acima de tudo, né, então assim, eh, só quem é mãe vai entender, assim, né, mas, sei lá, na hora que um filho adoece, a gente tem que parar tudo, para o mundo, pra gente ir cuidar. Então assim, não tem nada mais importante no meu currículo, na minha vida do que ela. Então, é muito legal isso, e é legal também, eu sempre me preocupei muito em ela me ver trabalhando tanto e tal, dela sentir: "Ah, minha mãe não tá me dando atenção", é tanto que à noite, por exemplo, é o horário que eu não Uhum. trabalho mais, só um dia da live, pra ela não ver tanto isso, né, apesar de que ela vê, não tem jeito. Mas uma coisa legal, né, eu sempre participei com ela desde bebezinha, de banca e tal, então os professores falavam: "Nossa, Paula, que legal, não sei como é que você consegue". E uma vez uma professora falou uma coisa bem legal, ela falou assim: "Paula, não se cobre por isso, porque desde que eu era criança eu vi os meus pais trabalhando e aquilo foi muito legal, porque aquilo sempre mostrou para mim o valor do trabalho". E desde que a Verdade. professora Karina falou isso fez muito sentido para mim. Então, assim, eu ainda, né, separo tempos para ela, mas eu não vejo mais como um problema ela me ver trabalhando. Pelo contrário, eu sei que isso estimula Sim. ela, porque ela não quer brincar com a boneca, ela quer brincar de pegar um papel e escrever, ela quer Olha. brincar de ler um livro, ela quer brincar de trabalhar, como ela disse, pegar o teclado e ficar digitando. Então, isso é legal, né, sobre a gente mostrar que na vida as coisas não são fáceis e que a gente tem que lutar muito para conquistar aquilo que a gente quer. Sim. Você acha que ser mãe fez você enxergar sua carreira e o seu business, assim, de uma forma diferente? Acho que aquela dedicação que a Paula já tinha potencializou como que você enxerga, assim? Com certeza, assim, quando eu estava grávida, né, o pessoal falava assim: "Ah, filho é bênção". E é verdade, assim, depois que ela nasceu as coisas elas começaram a tomar um rumo, né, muito mais exponencial, assim. Tudo muito no meio do caos, porque eu sempre trabalhei e cuidei dela ao mesmo tempo, então era um ritmo um pouco caótico, agora ela já fica na escola, então eu já consigo me concentrar mais assim, né. Uhum. Mas com certeza, assim, vem uma força, sabe.
Uhum. uma força que a gente não sabe de onde, na hora que a gente está exausto e precisa resolver alguma coisa, então, eh, tem essas questões, não sei a palavra que a gente usa, mas é como se fosse uma força primitiva que vem assim, sabe. Sim. É, eu acho que faz dá um outro significado, né, tanto Sim. para você como pessoa, quanto para você como profissional, né. Paula, a gente está chegando na parte de insights práticos aqui do podcast, né, que é onde, você com a sua experiência aí, dá conselhos, né, dicas para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui no Lab to Business. Você tem um produto voltado, né, somente para resultados e discussões, para ajudar pessoas, né, acadêmicos a escrever, resultados e discussões. Imagino que esse produto tenha surgido porque você viu muitas pessoas com dificuldade, né, nessa parte na Sim, hora da esse foi o meu escrita. primeiro produto. Sério? Uhum. Então, assim, é algo que tem bastante demanda, né. Que se você pudesse listar os 3 erros mais comuns que os acadêmicos eles cometem na hora de escrever resultados e discussões, quais que seriam? O primeiro deles, sem dúvida, principalmente em era de IA, é a superficialidade, então os alunos precisam aprofundar mais, né, contrapor mais com outros estudos, comparar mais com outros estudos, mostrar o que os estudos fizeram, como fizeram, a que resultado chegaram e comparar com o seu, isso sem dúvidas. Outro erro comum. Pensando em resultados e discussões. Eu acho que tem muita dúvidas quanto o que é resultado e na hora de discutir para não ficar fazendo Sim. mais do mesmo, né. Sim, sem dúvidas. Os alunos têm dificuldade justamente da discussão. Muitas vezes eles escrevem só o resultado e acredito que ali já é resultado de discussão, justamente pela insegurança e pela falta de conhecimento do que precisa ter na sessão de resultados de discussão. Então eles escrevem o resultado: "Ah, o resultado da pesquisa foi isso, mas assim, faltou discutir por que é esse o resultado? Por que é esse o país que mais publica patentes? O que que acontece lá? Que tipo de fomento eles trazem, né? O que que outros estudos já mostraram? Como fizeram? A que resultado chegaram?". Então isso falta, né, muito assim na escrita dos alunos, então isso é uma coisa que precisa realmente ser melhorada. E outra questão que os alunos têm muita dificuldade, né, e é tanto como vai estruturar essa sessão, quanto que tipo de resultado vai, como vai organizar esse resultado. Tem dificuldade na leitura do resultado e agora querem delegar muito isso para a IA, o que tem que ter cuidado, né, porque não pode colocar o dado inédito lá, então Sim, como fazer isso, né? Então, assim, fazer esse exercício de aprender o básico de um gráfico, por exemplo, de um eixo X, um eixo Y, interpretar, né, que tipo de informação aquilo está trazendo, porque é esse o resultado que você vai escrever no trabalho. É a partir disso que você vai discutir. Então, muitas vezes os alunos pegam um pouco nisso também. legal. E tem um dilema na pós-graduação que eu acredito que seja tipo o ovo e a galinha, né, que eu acho que principalmente para acadêmicos e talvez pesquisadores aí em níveis mais iniciais, que é: eu escrevo o artigo ou escrevo a tese ali, depois me preocupo com qual revista vou publicar, ou eu já procuro a revista que eu quero publicar primeiro e daí depois escrevo de acordo com as normas ali daquela revista. Tem uma resposta certa de o que vem primeiro? Não tem uma resposta certa do que vem primeiro, mas uma coisa que eu aprendi na pós-graduação e que, assim, eu acredito muito nisso, é o jeito que eu ensino para os meus alunos, é primeiro escolhe a revista. Porque assim, o tema você já tem, né, o resultado você já tem, você só vai sentar para escrever o trabalho. Se você já sabe em qual revista vai, você já tem a oportunidade de ler alguns trabalhos da revista. Ali você vai ter insights de como vai organizar as figuras, de como vai estruturar o trabalho, de qual linguagem persuasiva você tem que usar, porque você já leu outros trabalhos, então fica muito mais fácil de emplacar. Claro que isso não é garantia que o trabalho emplaque de primeira nela, mas Uhum. ele já vai ter um nível de qualidade muito maior para você conseguir emplacar ele na segunda ou na terceira opção. Então essa é uma forma que eu sempre faço e acredito que dá muito certo. Talvez demande menos esforço, você imagina, E né, que direciona se muito você mais também. direciona, né. Uhum. Outra coisa, eu acho que tem muita gente que sofre muito com bloqueio, assim, né, a gente falou bloqueio do autor, né, na hora que vai escrever alguma coisa, senta na frente do computador, para, a gente gasta horas ali e não escreve nada, né. Uhum. Tem às vezes, sei lá, se você já começou, para continuar aquela discussão, continuar aquele parágrafo ali, é bem mais fácil. Mas para esse início, assim, o que que você aconselha, o que que você sugere para alguém que está passando por essa dificuldade? Nesse começo, eu sempre acredito, né, ensino muito para os meus alunos também, que o primeiro passo estratégico é você planejar o que vai escrever. Quando você consegue enxergar como que o trabalho vai ficar no final, fica muito mais fácil você dividir aquela montanha, como eu sempre costumo falar, de tarefas para fazer, que é isso que bloqueia, em
pequenas tarefas. Ó, hoje eu só preciso escrever a introdução, amanhã eu só preciso escrever a metodologia. Então, para o seu cérebro fica muito mais fácil, muito mais operacionalizável. Então, aquilo ajuda muito mais a desbloquear. E quando você enxerga como o trabalho vai ficar lá na frente, você já tem um rumo por onde seguir, entende? E quando você senta para escrever, olha aquela tela em branco brilhando na sua cara, você diz: "E agora? O que é que eu vou fazer?". Se você não enxerga para onde você vai, qualquer caminho serve, concorda? E aí muitas vezes você não acha nenhum desses caminhos. Pelo menos tentar organizar, né, o que vai fazer e aí tentar escrever por blocos, né, para fazer mais Sim. sentido para o cérebro, E as IAs ajudam muito nesse processo de planejamento. É uma coisa que eu planejamento. sempre trabalho muito com eles também, como a IA pode ajudar a planejar de forma estratégica o trabalho. Uhum. Eu ia te perguntar agora na sequência, o que que você acha que a IA, que a gente pode utilizar a IA ao nosso favor, né, de forma estratégica e tal na escrita, que as pessoas ainda não descobriram ou que estão usando pouco? Você acha que essa questão do planejamento, por exemplo, seria uma coisa? É. Com certeza, porque assim, você até me questionou anteriormente sobre o prompt, né? Uhum. E muitas pessoas querem respostas fáceis. E prompt é uma coisa que assim, é muito da sua necessidade, do que você precisa, do que você já tem de informação e de que tipo de informação você requer. Então, não existe fórmula pronta. Então, quando você tem essa maturidade, você consegue colocar isso em palavras, o chat ele é muito bom, né, a IA ela é muito boa para encontrar padrão, então mesmo que as ideias estejam confusas na sua cabeça, você vai conseguir fazer com que a IA organize aquilo para você, e aí depois ela vai te ajudar a pensar estrategicamente essa estrutura. Então, facilita muito esse processo, então assim, sem dúvidas, essa é uma das partes indispensáveis, porque depois ali é buscar os artigos, sabe, aí Uhum. alimentando esse esqueleto, então isso sem dúvidas é o mais importante. Planejamento e organização, né. Paula, e, hoje, né, se algum acadêmico ali que ou está, né, na mesma época de vida que você estava quando você iniciou, ou seja, PhD, ou alguém que às vezes já, né, desenvolve algum outro projeto, mas sempre teve em mente ali que gostaria de, sei lá, empreender com escrita científica ou então com negócios, né, na área da educação, que é uma coisa bem comum, assim, um caminho bem comum para quem, vem da pós-graduação, né. O que que é um conselho que você daria ou algo assim que você sofreu bastante no começo que você poderia, assim, falar: "Não, vá por esse caminho que eu acho que tem chance, assim, de alavancar mais rápido"? Acredito que é assim, primeiro a pessoa entender onde que ela quer estar, né, e esse é um exercício bem difícil, né, de você imaginar onde que você quer estar, né, olhar para frente, olhar daqui a 5 anos, por exemplo. Então assim, pense fora da caixa, né, e entenda também, tenha esse autoconhecimento de entender onde você quer estar, porque não adianta você ir, né, numa fila que talvez a sociedade te impôs de ter que passar num concurso. Será que é isso mesmo que você quer para sua vida? Será que esse conhecimento que você tem da sua pesquisa, você não consegue monetizar ele de alguma forma? Seja abrindo empresa com parceria com o laboratório ou com a universidade, enfim, existem modelos de negócio para isso, ou na própria internet, né. Então assim, entenda isso, pense fora da caixa, entenda onde você quer estar e entenda que o mais importante é você ser livre para escolher construir a vida que você quer e o mais importante, o trabalho que você quer, né. Aquela frase que eu não acho que é um clichê, que é: "Quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha um dia sequer na sua vida", que eu não me recordo de quem é. É, Depois você coloca na sim. edição. Mas, enfim, eu acredito muito nisso, sabe. Então, é isso, é você reajustar a rota quando for preciso, né, e nunca permitir que ninguém atrapalhe isso, sabe, que ninguém fique buzinando no seu ouvido: "Ah, você só tem que ir por esse caminho". Quem disse que só existe esse caminho, tá. Então acredito que é muito nesse sentido. Uhum. É sobre Paula, acreditar e se dedicar, né. sim, com certeza, né. E quem quiser, né, se conectar com você, com a Paula, empreendedora, cientista, ou quem quiser, né, saber mais sobre o trabalho da Seja PhD, aonde que essas pessoas, né, onde que os nossos ouvintes, os nossos seguidores aqui podem te encontrar? Eles podem me encontrar em qualquer rede social, né, mas principalmente ali no Instagram, @sejaphd, também tem YouTube, sempre nessa rede social, sempre o nome é Uhum, @sejaphd em todas em as todas. plataformas de redes sociais. Certo, vamos deixar também aqui na descrição do episódio. Paula, e eu tenho certeza, né, que todo mundo que está ouvindo, assim, que tem essa vocação, ou que sente esse chamado aí também para empreender ou para usar, né, o conhecimento acadêmico aí, seja na escrita científica ou em algum negócio de educação, vai se identificar muito com a sua história e vai se inspirar, né, ver que a sua dedicação, né,
te fez chegar a lugares que na época você não imaginava e que esses conselhos, nessas dicas, tudo que você compartilhou aqui com a gente é difícil achar através da IA. Você concorda? Porque essas histórias pessoais, assim, eu acho que é isso que vai fazer talvez a diferença, onde tudo for conhecimento, né, técnico, que possa ser passível de ser encontrado aí no Google ou em alguma ferramenta de IA. Eu queria te agradecer muito, né, pela sua generosidade em compartilhar todo esse conhecimento, toda essa bagagem aí de anos com a gente e desejo aí sucesso também ao Seja PhD. Eu que agradeço, Mari, foi um prazer enorme participar desse bate-papo com você. Parece que a gente já se conhece há anos. E desejo muito sucesso para o Lab to Business também, e espero voltar mais vezes para contar mais coisas que não deu tempo de contar hoje nessas quase É 2 horas de verdade. conversa. Sim, vamos voltar. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se tiverem perguntas também sobre IA, né, além de conectar com a Paula, conecte aqui também nas redes sociais, vai estar tudo descrito aqui nas descrições ou no show notes, depende de onde você está vendo ou ouvindo esse episódio. Muito obrigada, Paula. Que agradeço. Tchau, tchau. Se a trajetória da Paula te inspirou a considerar o empreendedorismo, eu recomendo fortemente esse episódio que está aparecendo aqui, em que gravei com o Dr. Leonardo Miziara. Nesse episódio nós exploramos aí o caminho do empreendedorismo científico, desde como validar a sua ideia até os primeiros passos práticos para acadêmicos que querem empreender.